A gente, para qualquer lugar que a gente olha hoje no nosso país, alguém diz assim: ah, está em crise, não é assim? A pessoa fala que está em crise porque uma perdeu o trabalho, outra está desempregado, o outro está em crise emocional, o outro está com crise familiar. Mas o que mais está agora pegando, vamos dizer assim, é a questão da crise política, econômica, pela qual o nosso país está passando. Então, a todo momento você ouve alguém falar sobre isso. E, normalmente, a gente fala sobre isso de uma forma muito negativa. Não é verdade? A gente fala sobre a crise como sendo um vilão, como sendo algo que veio para deixar a gente infeliz. Claro que em alguns momentos, certamente, né, ninguém quer sofrer, não é? A gente passa por dificuldades e a gente quer, o quanto antes, sair daquele momento difícil. Mas hoje a gente vai tentar aqui refletir sobre esta oportunidade de crescimento que a crise nos oferece. Então, vamos lá. A crise, olha só que coisa interessante. Se a gente vai buscar lá a raiz das palavras, eu sou bastante apaixonada por isso, porque as palavras, a gente fala, repete algumas palavras e não entende de onde elas vêm. E a raiz etimológica, de onde elas nasceram, mostra para a gente exatamente quem elas são. Então, lá do sânscrito, que é uma língua morta já, Kir ou Kri vem de purificar, limpar. Aí a gente encontra essa questão do crisol. Crisol era um recipiente que era utilizado para fazer a experiência química, em especial para fazer lapidação de pedras preciosas, como essa pepita de ouro aqui. Então, era um recipiente onde os químicos manipulavam essas substâncias, tirando o melhor delas, extraindo, tirando tudo que era excesso e ficando a essência daquele produto que é luminoso como o ouro. E também é um lugar ou circunstância apropriada a evidenciar as melhores qualidades de algo ou alguém. Então, é uma purificação. Aí, daí, do crisol, veio o verbo acrisolar, que é dar ou adquirir qualidades superiores ou excelentes. Aperfeiçoar algo ou nós, enquanto espíritos imortais, aperfeiçoarmos-nos. Cada um de nós é responsável por esse autoaperfeiçoamento. Apurar, então, retirar realmente, aparar aquelas arestas, tirar o excesso, tirar aquilo que não nos é útil e que a gente vai carregando ao longo aí das nossas jornadas, meio por falta de autoconhecimento mesmo. A gente fica lá agasalhando um monte de coisa que não nos serve, então é um momento aqui de apurar, retirar aquilo que não precisamos. E a palavra do grego é crises. Olha que legal, né? Vem o cri aqui do sânscrito e no grego chama crises, que é ação ou faculdade de distinguir, ou seja, de diferenciar algo, de dar qualidade a algo, de olhar para uma situação ou algo e retirar dali o melhor. Então, fazer essa distinção. E esta palavra aqui é uma palavra que vai permear toda a nossa conversa, que é um momento de decisão. É um momento em que cada um de nós, a crise bateu lá na nossa porta, a gente fala, não vou atender não, né? A gente fala, não é comigo, né? Não tô para ninguém. Mas é um momento em que ela bate a nossa porta como um convite a alguma modificação. Então, não é à toa, tanto que a Valéria colocou muito bem na prece dela, o período é bicudo, né? A gente está passando por momentos bem conturbados, e não é só no Brasil. Se a gente tem uma certa atenção olhando aí o mundo todo, a gente realmente vê que em todos os lugares, todo mundo está sendo desafiado a
tomar novos rumos. E o que é tomar novos rumos para o espírito que anda meio perdido nas suas escolhas? Reencontrar o caminho do amor. Então, tudo que vem como um desafio para a gente, que a gente às vezes não quer ter ouvidos de ouvir, como disse Jesus, a gente finge que não é com a gente quer fugir daquela situação o mais rapidamente possível, mas ela ainda assim é um momento de decisão, é o momento da gente tomar novos caminhos. Então, a crise é o ápice de um processo desarmonizador, não é de um dia para a noite. Por exemplo, quando você tem um problema de saúde, aí você vai ao médico, ele pergunta: quanto tempo você está assim? Você fala: eu estava sentindo um mal-estarzinho, eu estava com uma dorzinha, eu estava... E, de repente, aquilo explode. Então, a crise é o ápice de um processo já em desarmonia. Por algum motivo, tem algum processo ali que não está legal. E é interessante a gente pensar nisso, porque se a gente olhar para o fenômeno social que a gente vive hoje, está na cara que tem algo que não está caminhando bem. Né? Uma sociedade de desigualdades, uma sociedade de privilégios para poucos, uma sociedade em que o ser não consegue, muitas vezes, a educação, o lazer, a cultura, a segurança, o estudo, o autoaprimoramento. Então, tem alguma coisa que não está legal. É um processo que já vem de desarmonia. Ela não se instala do dia para a noite. E a gente vai vendo isso ao longo de toda a história da humanidade. Se a gente for olhando lá atrás, desde os tempos muito, muito antigos, a gente vê que as sociedades, de tempos em tempos, algo acontece e muda a rota. A rota precisa ser renovada. Não é? Então, é este o processo que a gente convida a olhar. Então, como a gente tem aqui simbolicamente essa metamorfose que é linda, que a gente sempre tem este exemplo, porque é um dos mais belos da natureza, e a natureza dá para a gente exemplos a todo minuto, que é essa metamorfose. Você pega uma lagarta, você vai olhar para ela e você quer sair correndo, porque ela não é tão linda assim. Mas quando ela passa ali um breve período fechadinha em si mesma, ela vai se transformar nessa linda borboleta que a gente acha lindo, vibrante, cores lindas, não é? Que a gente acha que a natureza, quando a gente olha para um ser desse, a gente pensa na manifestação de Deus mesmo, não é? Porque a gente vê a natureza com a sua grandeza. Então, todo o processo de purificação não se faz sem cortes e rupturas. A gente tem sempre que romper com comportamentos equivocados, com emoções perturbadoras, com aquilo que não nos é útil. Não se faz um processo, não se transforma alguma coisa sem que haja minimamente, eu vou usar essa palavra, não gosto muito dela, no sentido de que ninguém gosta de sofrer, mas sem uma dose de um sofrimento. E eu vou tentar hoje usar esta palavra como um desafio. Então, não se faz nenhuma transformação sem desafio, sem que você seja convocado a assumir novas responsabilidades, a tomar novos rumos, a pensar de uma outra forma, a sentir a vida de uma outra forma, a olhar a vida de uma outra forma. Então, às vezes dói muito. Dói muito, não é? Porque se a gente pudesse, a gente ficava lá na nossa zona de conforto, a gente não mudaria por nada. Porque a gente costuma dar passos em direção ao desconhecido somente quando a gente não tem outra saída. Se depender da gente, nós vamos ficar no lugarzinho que a gente estiver. Pode olhar, a gente vem aqui na casa espírita, a gente senta sempre no mesmo lugar. Não é assim? A gente vai na sala de aula, a gente senta sempre com as mesmas pessoas, no mesmo lugar. A gente vai no transporte público, a gente sempre vai no vagão que a gente está acostumado. A gente costuma criar algumas rotinas para a gente se sentir seguro.
E é super legal, porque rotina é isso, é deixar a gente seguro. Né? É bom a gente saber qual vai ser o passo seguinte. Quando você não sabe, você está no escuro, tateando no escuro, isso dá um pavor danado. Então, para a gente romper com algumas coisas, com alguns comportamentos, precisa haver algo muito forte que nos impulsiona. E a vida, na sua beleza, traz para a gente as crises. Aquilo que nos faz purificar algo que não está tão legal. Aí a gente vai buscar lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 728, que, como muitos de vocês já são estudantes da doutrina espírita, sabe que a lei de destruição é uma lei divina, uma lei natural, dentre outras mais, e a lei de destruição diz assim: é da natureza a destruição? Os espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, a doutrina espírita, e Kardec sempre brilhantemente, de forma pedagógica, já explica como é que as coisas funcionam. Mas a natureza também é tão sábia que, juntinho, par a par com essa lei de destruição, tem a lei de conservação, que é aquele instinto de sobrevivência de cada um de nós, que faz com que a gente, quando a gente vai atravessar ali a Anhaiamelo, a gente olhe para os lados. Né? A gente vigia primeiro, olha, depois ora. Não faça o contrário, senão a gente é atropelado. Por quê? Porque a gente tem um instinto de conservação, a gente quer se proteger. A vida é preciosa e Deus coloca isso na nossa essência para que a gente sempre valorize a vida. Não é? E a lei de destruição diz que é necessário que tudo se destrua no sentido de transformar. Tudo se transforma. Esta matéria vai ser transformada, tudo que está aqui à nossa volta vai um dia desaparecer ou ser uma coisa diferente. Mas nós, espíritos imortais, somos transformados, porque a gente não morre nunca. Então, nós precisamos, a cada novo dia, sermos melhores do que ontem. Sermos melhores no sentido de, para nós, e para que a gente distribua com aqueles que estão à nossa volta. Então, é um convite a todos nós, não tem como fugir disso. E a gente vai ver, a natureza não é assim? Os animais precisam todo dia lutar para se alimentar, para cuidar dos seus bebês, precisam se proteger de predadores, e é o tempo todo. As plantas precisam sempre estar se renovando sementes, sendo polinizadas para continuarem vivas. Eu vi um estudo de algum tempo atrás, alguns anos atrás, falando de um estudo feito por botânicos aquelas árvores que tem, acho que são quaresmeiras, que tem muitas na cidade de São Paulo, em especial ali na região da 23 de maio e tal, que elas são árvores que estavam sendo estudadas porque elas floresciam mais do que o comum, do que normalmente acontecia. E foi se estudar que talvez poderia ser porque elas entendiam, né, aspas, elas sabiam que morreriam mais cedo por conta da poluição. Então, elas precisavam lançar o maior número de sementes para que a lei da conservação, para que elas não desaparecessem. E a gente duvida disso? Não. Não é? A gente sabe que a natureza, tudo que é criado por Deus, é criado e necessita dar a continuidade, ser preservado por cada um de nós. Agora, só ao ser humano é dada a oportunidade de co-criar junto com Deus. Deus é o Criador, mas nós somos os co-criadores. Nós estamos transformando a nós mesmos e a matéria recebe a nossa influência. A matéria sem a nossa influência, ela não tem
vitalidade, vamos dizendo assim, né? Muito entre aspas. Nós é que vamos transformar isso daqui num outro objeto, porque é do espírito imortal a cocriação, essa parceria com Deus, essa confiança que o Pai coloca nas nossas mãos para que a gente faça sempre tudo melhor. Aí, como eu falei para vocês, momentos de crise sempre existiram ou não? Sim? Todos acordados? Sim? Sim. Então, sempre existiu, não é uma invenção da mídia, não é uma invenção dos órgãos de comunicação, não. Sempre existiu. Todos os tempos da humanidade foi necessário passar por momentos conturbados para tomar novos caminhos. E é um momento, como eu disse a vocês, de decisão. Então, cisão é uma ruptura, certo? Algo se quebra. Por quê? Porque eu tenho que aprender a buscar um novo caminho. Um caminho que muitas vezes a gente nem conhecia. Quantas pessoas vocês conhecem que nos momentos mais difíceis, por exemplo, profissional, ela descobre um novo talento? Não é verdade? Quantas histórias nós temos de pessoas que empreendem novos negócios, inventam coisas, vão trabalhar com algo que sempre fez parte delas, mas que elas não viam. Porque elas estavam na zona de conforto. Não, eu não vou sair daqui. Não, vai que dê errado, não é? Então, nos momentos de crises, a gente precisa decidir tomar um outro caminho. E aí a gente fala muito aqui, né, não podemos deixar de apontar o sim de Jesus para todos os momentos da nossa vida. Porque se a gente olhar, se a gente pega lá os 10 mandamentos, a lei que diz lá não matarás, não roubarás, não cometerá falso testemunho, não adulterarás, um monte de nãos. E Jesus diz sim para a gente. Ele diz sim ao amor, sim à esperança, sim à gratidão, sim a todas as suas potências. Ele diz sim, você é Deus, né? Sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Então Jesus vem dar para nós a oportunidade da gente reconhecer as nossas potências, a nossa capacidade de realização. Era muito importante que os nãos tivessem sido ditos como foram. Por quê? Porque a gente não fala não para as crianças, por exemplo. Uma mãe fala mais não do que sim para a criança, não é? Ó, não põe a mão ali. Não, não pode fazer isso. Não levanta aqui. A gente sempre tem um não num primeiro momento. Por quê? Porque parte-se do princípio de que uma criança não tem ainda a capacidade de escolha por sua ainda imaturidade. Então, uma mãe, um pai, vai dar um não primeiro. A lista é bem maior dos não, né? Mas Jesus, confiante nas nossas possibilidades, ele nos diz o quanto nós podemos fazer por nós mesmos. O quanto o amor, a essência do amor já está em nós. Então a crise vem e ela vai retirar aquilo que não nos serve. Como um grande escultor, né, o Michelangelo falava que perguntavam a ele: como é que você fez uma escultura neste mármore de, né, se alguém conhece aquela escultura famosa dele, o Davi de Michelangelo, que tem mais de 5 metros de altura, né, que é belíssimo. Aí perguntava, mas como que você tira uma escultura dessa? Como você faz isso numa pedra de toneladas? Ele diz, não, ela já estava aí, eu só retiro o excesso. E é isso também, na gente também, né? A gente precisa tirar alguns excessos para conseguir fluir com mais serenidade. Aí, como a gente disse, a crise, aqui são só poucos exemplos, existem inúmeros. Né? A crise familiar, quantas vezes a gente não está passando por dificuldades dentro da própria família, de desentendimentos, os filhos que não se entendem com os pais e vice-versa, problemas de dependência química que desestruturam absolutamente uma família, separações, dificuldades várias que a gente encontra no seio da família. São várias crises pelas quais, juntos,
precisamos vencer, precisamos superar. Crise econômica, a gente não precisa nem falar, né? A gente vai deixar isso de lado, porque cada um de nós sabe o quanto a gente precisa se reinventar nos momentos de dificuldade, né? Então, comer feijão não vai dar mais, né? Feijão a gente não come mais, a gente inventa uma outra coisa. Imagina, o que será agora típico do Brasil? Arroz e feijão já não vai dar mais, a gente vai precisar inventar outra coisa, né? Qual será o substituto para o famoso, a dupla perfeita, queijo com goiabada quase, que é o arroz e feijão. Crise emocional. Quantos de nós está super preso a dificuldades várias, a depressão, a transtornos de pânico, transtornos de ansiedade, baixa autoestima, medo, fobias? Quantas coisas a gente vai impregnando no nosso espírito de dificuldades que não nos permitem avançar. Então, muito dolorosas, inclusive, e que às vezes a gente nem entra muito em contato, né? A gente deixa aquilo ali, diz assim, ah, mas eu sou assim. Ah, mas isso sempre foi assim. Não, né? A gente tem que tirar essa síndrome e tentar pensar em como melhorar o nosso bem-estar, que afinal de contas, Jesus disse a felicidade, né, meu reino não é deste mundo, ou a felicidade não é deste mundo, no sentido de que não é deste mundo imperfeito ainda, não é? Mas pode ser vivida como um grande processo. A felicidade, ela está presente em todos os minutos da nossa vida, ela não está num fato isolado, ela não é uma meta a ser alcançada, que nem a gente vê um atleta que tem que saltar tantos metros. Não, felicidade é um processo que a gente vai trilhando todos os dias. Crise política, eu desisto, não vou falar. Melhor não. Eu trouxe essa mensagem aqui, um trecho dela, que é uma psicografia da Sueli Caldas Schubert, de 83, esse é Eurípides Barçanufo. Ela diz assim: Jesus está no leme, não iremos sossobrar. Basta de dúvidas e incertezas que somente retardam o avanço e prejudicam o trabalho. Vocês observem que isso aqui é de 1983. E quando começou a estourar essas questões todas do Brasil e dificuldades, o Brasil 2016 vai ser terrível, até 2017 e tal, a gente recebia mensagens disso no WhatsApp, não recebiam? Falando sobre isso, mensagem dos espíritos, tal, para que a gente não perca a fé, a coragem, o empenho e tal. Aí eu fico me perguntando, bom, a gente passou por aquela lá. Eu não, né? Porque sou bem mais nova. Passou por aquela lá, todo mundo passou por várias, estamos aqui, e outras virão. Então, quer dizer, não precisamos nos desesperar, porque a crise, ela tem um ápice, e ela é muito mais rápida do que todo o processo. Muitas vezes, a gente leva 20 anos num processo desarmonizador. A crise vem, às vezes se resolve em alguns meses. Então, Brasil, 2017, final de 2017 vai estar melhor. Mas a nossa crise já vem de muito tempo, não vem? Então, o ápice é quando a gente percebe que ela está lá. Ela dá o sinal de vida, mas ela já vem de muito antes. Aí eu queria uma pergunta para vocês. O mundo está mais ruim, está pior do que era? Sim? Está melhor? Está melhor. O que vocês acham? Sim ou não? Sim, está melhor? Que bom. Está vendo? Estão estudando bem aqui, né, Tânia? Estão estudando, estou gostando de ver. O mundo não está pior. São os nossos olhos e as nossas informações que estão mais pertinho da gente. O mundo está muito melhor. A gente está num processo sempre à frente. Nunca retrocede, sempre estamos caminhando, sempre melhorando. Tanto isso é verdade que eu pergunto a vocês: que objeto é este? É um telefone? Que tipo? Pasmem, mas isso era um celular.
Sabe aquele que você adora? Sabe aquele que se você tiver que escolher entre a paz mundial e o celular, você fica com o celular? Sabe? É esse cara aqui. Pesava quase que o meu. Ele tinha uns 50 e poucos quilos, né? Uma bateria que durava alguns poucos segundos, minutos, né? Eram estes aqui os primeiros protótipos. E olha que no Brasil foi chegar, sei lá, década de 90, no meio da década de 90, mais ou menos, que acho que chegou o celular. Vocês lembram que vocês são bem já antigos, né? Então, é mais ou menos no final da década de 90 que começam os primeiros celulares. E ainda assim eram aqueles tijolões, não eram? Aquele negócio que você carregava, você não sabia onde você punha, porque eles eram enormes. Então, esses são os primeiros celulares. E hoje, se você esquece o filho na escola, mas não esquece o celular, porque você morre se sair sem ele. Porque a gente tem uma ligação assim de amor eterno com o nosso celular. O mundo está pior? O mundo está pior? Não, né? Não está pior. O mundo não está pior. Imaginem que a anestesia só foi inventada ou descoberta, melhor dizendo, lá no século XIX. Imagina você hoje, pensa você hoje com uma dor de dente. Pensa se não tivesse anestesia. O que seria de você, pobre mortal? Né? A gente já ama dentista. Tem algum dentista aqui? A gente já ama, já é lindo aquele lugar. Então, imaginem sem anestesia. Então, o homem, mas quem que inventou isso? Ou quem trouxe isso para a humanidade? Quem melhorou o celular? Quem fez o computador? Quem hoje pode estar nos vendo da casa dele, sentadinho no cobertor? Quem inventou isso? O homem. O espírito imortal é que dá o tom ou que dá valor à matéria. E a gente só só entra neste caminho através da necessidade. O antibiótico veio porque a gente precisava, as pessoas iam para a guerra. O povo amputava a perna daqueles coitados com, né, uma machadinha, quase. E era necessário, depois que as pessoas morriam de infecções, de gripes, de coisas assim, que hoje a gente fala, nossa, que bom que a gente tem hoje tantas facilidades, não é assim? Mas só foi possível chegar nesse ponto porque a necessidade faz isso. E a necessidade faz mais. Nas crises, as pessoas são mais solidárias. As pessoas são mais fraternas. As pessoas tentam ajudar umas às outras. Aconteceu nos Estados Unidos naquele fenômeno que eles tiveram há poucos anos atrás, só que eles se recuperam rápido, né? A gente ainda vai um pouquinho mais. Eles tiveram aquela bolha imobiliária, aquelas coisas todas, as pessoas iam morar, perdiam suas casas e tal, se tornaram mais solidários. Se tornaram mais solidários. Os estudos apontaram que eles se tornaram mais solidários por conta da resolução daquela crise. Então, tem o seu lado bom, né? Aí o Emmanuel diz assim, toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperanças. Não dá para ser aquela pessoa que você chega perto, ela diz assim, o Brasil está em crise, né? Tá. Não tem emprego, né? Então, você vê, o fulano perdeu o emprego, não tem nem como pagar o aluguel, e vai piorar, hein? Vai ficar pior. Vai ficar pior. E você vê, tem eleição agora, hein? Então, todo mundo ali, você sabe, não dá para votar em ninguém, né? E assim vai. A gente se entrega nesta sintonia e a espiritualidade cansa de falar para a gente. Meninos, né? Crianças, tenham esperança, tenham fé, tenham gratidão. Deus é justiça e bondade. Tudo aquilo que nos acontece está submetido a uma lei chamada causa e efeito. Então, a doutrina espírita não terceiriza nada. Isso é que é duro, não é? Você vem para a doutrina espírita e você tem que resolver as suas questões. Assumir a responsabilidade da sua vida. Como seria bom que alguém fizesse pela gente.
que os espíritos fizessem pela gente. Ou alguém dissesse para a gente, você está assim porque é um obsessor, meu filho. Aí você fala, ai, que maravilha, não sou eu, é o obsessor que faz isso comigo, né? Então, a gente gosta de delegar, mas a doutrina espírita é o despertador do mundo. Ela acorda a gente e diz, olha, tem jeito não. É a gente que vai resolver. Eles sempre estão nos ajudando, mas a gente é que resolve as nossas questões. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Vocês daí estão me vendo daqui, e o que vocês estão vendo daí, se eu olhar para cá, eu vejo um outro ponto. E eu estou olhando para vocês por um ângulo que vocês também não estão vendo. Então, cada um de nós enxerga as coisas mediante o seu ângulo de visão. Ou as suas crenças, aquilo que você aprendeu na sua casa, aquele jeito que a sua mãe fazia. Não tem aquela história da velhinha que o peixe era colocado numa bandeja e aí cortava a cabeça e o rabo do peixe. Aí colocavam na assadeira. Aí um dia alguém resolveu perguntar, mas por que vocês cortam o rabo e a cabeça do peixe? Aí era uma reunião de família, estava todo mundo ali. Aí eu, não sei. A mãe falou, eu não sei, para a filha. A outra falou para a avó, eu também não sei. Aí estava lá a bisavó. Por que a gente começou a cortar a cabeça e o rabo do peixe? Aí a senhorinha falou lá, da vovozinha, bem bisavó, falou assim, porque a minha assadeira era pequena. A gente tinha assadeira menor, o peixe não cabia, a gente cortava. E aí as pessoas vão reproduzindo. Não sabe nem por quê. E vai reproduzindo. Porque alguém fez lá atrás, deu certo para aquele alguém e você vai fazendo de novo. Né? Então, as nossas crenças vão fazer a gente olhar para aquele ponto do jeito que a gente entende. E prova disso eu vou mostrar umas imagens aqui para vocês. Antes disso, o que importa é a maneira como você percebe a crise. Então, tem gente que realmente faz uma limonada, como diz aí o ditado popular, e tem outros que vão se lamentar e vão culpabilizar alguém, e vão delegar para o outro, e vão dizer o quanto são infelizes, o quanto a vida, quanto Deus me esqueceu, quanto como para mim nada dá certo, aquela coisa que a gente já está acostumado. E tem gente que faz diferente. Tem gente que diz, não, pera lá, então se é comigo o negócio, eu vou tentar melhorar, né? Vou tentar fazer o melhor. Né? E essas pessoas saem da crise muito mais rapidamente. Todo homem toma os limites de seu próprio campo de visão como os limites do mundo, diz o Schopenhauer, e é uma grande verdade. O que a gente vê como limite é um limite nosso, não é o limite do mundo. A gente, às vezes, se coloca num pequeno quadradinho aqui na vida e a gente não enxerga as coisas do lado de fora. A gente é como aquele animal, coitado, que trabalha lá com o carroceiro, que anda com aquela sua viseira para não enxergar campo, não tem campo de visão. A gente cria limites que parecem intransponíveis, parecem que nós não temos nenhuma chance de encontrarmos soluções, quando é só uma questão de limite meu, sou eu que imponho o limite na minha vida. Então, a gente tem que ter sempre esse olhar para poder sair das situações desafiantes que nos acontecem. Vocês estão vendo duas figuras aqui. Quais são elas? Morcego, que bom. O mal a gente vê rápido, né? Um anjo, muito bem. Mas dá para ver os dois ao mesmo tempo? Dá? Jura? Quem fez isso? Se der, pelo amor de Deus, me fala que eu preciso muito da receita. Isso aqui é uma ilusão de ótica. A gente vê, se a gente focaliza no morcego, você não vê o anjo. Sim ou não? Que bom. Que bom, senão a gente ia ter aqui pessoas que iam sair da crise mais rápido do que eu pensava. Pois é. Então, a gente precisa focar em um. Quando a gente foca em um, o outro desaparece. E aqui?
Está um pouco mais fácil, porque os peixes estão aqui em evidência, né? Mas temos mais coisas. Temos pássaros, temos mais peixes, temos mais peixes, temos mais peixes. Se você olha para um, você não vê o outro, não é? Essas obras são de um artista holandês chamado Escher, que é um mestre da xilogravura, e ele é um mestre em fazer essas imagens que você tem que focar para descobrir o que são. E aqui, quem consegue ver duas mulheres? Oh, meu Deus, eu sou uma mulher mais velha, vai. Hã? Então, nós temos duas imagens aqui realmente. Todo mundo conseguiu ver? Posso mostrar? A de casaco. A de rosto amarelo. E a outra? Não? Posso mostrar? Oba, todo mundo quer que eu mostre rápido. Então, aqui nós temos uma senhora, certo? A boca. Aqui nós temos o nariz e o olho de uma jovem. Tá vendo aqui? O cabelo. Olha aqui, ó, o penacho do cabelo. Aqui, que legal. Normalmente é o contrário. Normalmente é o contrário. Que legal. Aqui é o colar dela, ó. E esse aqui também é a roupa que ela está usando. Esse daqui é o cabelo da senhora que está aqui, a mais velha, ó. Então, a gente não vê as duas ao mesmo tempo, mas elas existem. As soluções dos nossos problemas ou das nossas dificuldades ou dos nossos desafios estão ali. Só que o foco que a gente dá, como diz o Schopenhauer, o foco que a gente dá na situação é o que vai nos nortear. Então, se eu só olho pelo lado negativo, eu só vou ver o lado negativo. Se eu não der oportunidade de refletir sobre a situação e encontrar o outro ponto, eu não consigo sair dela. Né? Então, é nesse sentido que a gente traz isso aqui, porque o campo de visão que a gente tem de uma dificuldade é completamente diferente do outro. Por isso que quando você conta para o outro a respeito de uma dificuldade sua, muitas vezes ele vai dizer, nossa, mas isso é tão simples. Por quê? Porque é o modo como ele vê a vida. E isso aqui mostra para a gente que não conseguimos ver as duas ao mesmo tempo. A gente precisa deste exercício de autoconhecimento, a gente precisa se colocar à disposição para enxergar uma nova realidade. E sair, dar um salto, sair daquele pequeno espaço em que a gente se colocou e buscar saídas mais luminosas. Aí lá o Livro dos Espíritos, na pergunta 919, tem lá, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? O Espírito, que eu já vou dizer quem souber já pode me falar, responde, um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. Alguém lembra quem foi que falou isso? Não. O espírito que falou isso no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, né? Santo Agostinho cita Sócrates quando Sócrates fala do oráculo de Delfos e fala desse conhece-te a ti mesmo. Aí Santo Agostinho tinha também uma vida antes dele se autoconhecer, por isso ele tem muita propriedade em dizer isso aqui, ele levava uma vida bem mundana, antes de ser Santo Agostinho. Quando ele estava lendo, ele ouviu uma voz de uma criança dizendo a ele que era para ele ler aquilo que estava na mão dele. E ele estava com
uma carta de Paulo aberta, em que Paulo falava da necessidade de você se retirar das questões da vida, da embriaguez, fez algumas citações à vida mundana, e ele despertou, Santo Agostinho despertou e passou a buscar se conhecer. O texto continua e ele fala, ele dá a receita. Ele fala que ele todos os dias passava em revista aquilo que ele tinha feito e pensava: amanhã eu vou fazer diferente, vou melhorar isso, vou rever aquilo, e assim ele fazia todos os dias. Então ele tem muita propriedade em dizer isso aqui, não é? Conhece-te a ti mesmo. Porque a transformação não foi uma citação, ele experimentou essa transformação. E, gente, não tem nada mais precioso do que a sua própria vivência. Quando você vive aquilo que você está falando ou está ensinando, é muito diferente. Viver o Evangelho de Jesus não é uma tarefa para os corajosos, porque é desafiante a todo novo dia. Então, essa é uma das frases que para nós fica aqui na nossa reflexão, porque enquanto a gente não se conhece, a gente não vai olhar para a vida com outro ângulo, com o ângulo da imortalidade, da transitoriedade das coisas que nos acontecem, da impermanência. Nada material vai continuar como está. Nem tudo que está tão bom, nem tudo que está tão mal. Tudo vai se modificar, porque nós transformamos tudo que está à nossa volta. Então, quando a gente sabe da nossa imortalidade enquanto espíritos e de que este momento que vivemos hoje vai passar. Se você estiver aí hoje passando maior dificuldade, infeliz, cheio de desesperança, triste, questionando a vida, questionando por que eu estou passando por tudo isso, tenha calma, tenha fé. Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele também faz ele, no capítulo, quando fala bem-aventurados os aflitos, ele fala lá, ele traz que o ser humano tem o mal e o remédio dentro de si. Então, nós, ao mesmo modo que nós podemos causar danos muito, muito difíceis a nós mesmos, a gente tem o remédio. A gente sabe a resposta, a gente sabe que caminho tomar, a gente sabe para onde ir. Então, é muito legal que a gente veja um espírito desta magnitude trazendo para nós, olha, eu me transformei, então tudo é possível realmente. E Paulo fala, transformar-vos pela renovação de vossas mentes, tudo está aqui. Porque quem dá o teor do cérebro, quem faz o cérebro ter a sua vitalidade, a harmonia de pensamento, quem é? É o cérebro que faz isso? O cérebro é matéria. É o espírito. O espírito imortal é que vai levar a toda a química cerebral um modo de atuar, de ver a vida. Então, transformai-vos pela renovação de vossas mentes, o vosso modo de pensar, aquilo que você hoje não consegue resolver, ou aquilo que te perturba imensamente, pensa e tenta fazer diferente. Não se acostuma, porque às vezes a gente se acostuma com a infelicidade. A gente acha que a felicidade vai ser lá na frente, quando ela pode ser vivenciada todos os dias. A tudo dai graças, porque a gente... Vou falar então por mim, né? Porque a gente não pode falar pelos outros, mas a gente é muito ingrato às vezes, não é? A gente é muito ingrato com a vida. A gente tem tanta coisa, mas a gente só acende o ponto negativo, né? Faz brilhar. E o Aristóteles, olha só, 384 a.C., ele diz: gratidão é o sentimento que mais rápido ou mais depressa envelhece. E é verdade, porque se a gente pensar aqui, você encontrou o emprego que você está procurando há 1 ano. Quem deu graças a Deus, né? Dá graças a Deus, né? Procurando emprego que você encontra. Aí, de repente, você chega lá e tem o famoso chefe mala. Aí você fala, ai meu Deus, tinha que ser comigo, né? Não acredito. Pô, fala sério, demorei tanto para achar um emprego, encontro esse mala no meu... Então, quer dizer,
a gente é grato muito, é rápido. A gente fica grato por alguns segundos. Aconteceu algo que contrariou o nosso desejo, ingratidão na certa. Ai, mas vou te falar, viu? Na vida a gente não pode ter tudo. Não é assim que a gente fala? A vida a gente não pode ter tudo. Então a gente tem que ter um olhar de gratidão, porque a pessoa grata é uma pessoa que vive Deus em si. Porque a gente, quando está grato, a gente está em comunhão com o Pai. Em quaisquer transes da vida, tudo venceremos se nos dispusermos a vencer o mal, crer no bem e servir com amor. Então a gente pode vencer a tudo, vencer o mal porque a gente crê no bem. Muitos de nós crê que o mal é muito mais forte. Porque o mal a gente se identifica mais. Né? Quando a gente vê algo, por que a gente olha, para ver um acidente, para ver uma televisão com notícia ruim, fica vendo a notícia ruim 45 vezes no dia? Por quê? Porque o mal é mais perto, a gente transita por aquilo ali mais fácil. Não é? Se a gente crer no bem, servir com amor. Porque muitas vezes a gente serve simplesmente automaticamente, ou no automatismo, sem nem saber o que está fazendo. Servir com amor, servir por prazer. E servir é trabalhar por você mesmo. Quando você faz por você, como disse Jesus, ama você primeiro. Quando você ama você, você vê no outro as mesmas imperfeições que você tem e você aceita. E aí você sofre menos, vive com mais alegria e plenitude. Essa é uma história de superação que muitos de vocês conhecem. Este sujeito, chamado José Carlos Martins, era um grande pianista. Vocês conhecem a história dele? Então, ele não conseguia mais. Desde os 8 anos de idade, ele começou a tocar piano e tocava horas, e com poucos meses de estudo já fazia audições, ganhou prêmios, enfim. Aí ele foi perdendo movimentos das mãos por uma doença. Depois teve um acidente que ele fraturou alguns dedos e também complicou ainda mais, e ele não desistiu e fez inúmeras cirurgias tentando voltar, porque é o seu instrumento de trabalho. O pianista precisa dos dedos, e ele é o maior intérprete de Bach conhecido, e teve que parar de tocar piano, porque a mão não respondia mais. E ele foi ser maestro. E aí ele foi servir no bem. Ele fundou uma filarmônica de jovens em situação de risco, de vulnerabilidade. E estes jovens, como músicos, e viajam o mundo e etc. e tal. Então, se reinventou. Poderia dizer, mas Deus me esqueceu, porque eu sou um pianista. Como é que um pianista perde a possibilidade de tocar piano? Mas ele foi ser maestro. A música é a essência. Ele tirou o que não dava mais e se reinventou. E isso é o desafio de cada um de nós quando a crise bate na nossa porta. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Quando a gente sabe que tudo que passamos não é permanente, tudo é transitório, muda completamente o nosso modo de ver a vida. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, quando a gente deixa de duvidar, isso aqui é tão difícil da gente pôr em prática, a gente está sempre duvidando deste apoio, deste amparo, a gente está sempre amedrontado diante da vida. Então, hora que a gente acredita nisso, sabemos que somos imortais, tudo muda de figura. Então, para a gente ir encerrando, eu acho essa frase desse poema, uma poetisa africana, que ela diz: comece já, comece onde você está, comece com medo, com dor, com dúvida, com as mãos tremendo, comece e não pare, comece onde você está,
com o que você tem, apenas comece. Então, se a gente começar a nossa renovação interior, ela é nossa e tudo que a gente precisa já está em nós. Todos nós temos todas as ferramentas em nós. O médico interior basta que seja convidado a estar presente. A gente tem todas as ferramentas da autocura e da autotransformação para vivermos melhor. E Jesus como, né, o nosso Waze, né? A gente hoje, a bússola, a gente nem fala mais disso, a gente só fala dos GPS da vida. O Evangelho de Jesus é o nosso Waze. É Ele que nos dá a rota para onde seguir. E Ele fala coisas tão simples. Ama a você mesmo. Ama o teu próximo como você se ama. Ama a Deus sobre todas as coisas. Os ensinamentos de Jesus são universais para qualquer crença, para qualquer credo, para qualquer filosofia, para qualquer ser humano, para qualquer espírito. Sempre Jesus para nos dar a rota. Então, que vocês fiquem muito bem, que os momentos de desafio sejam encarados como oportunidades da gente crescer, oportunidade da gente fazer coisas melhores, da gente se conhecer, da gente amar, da gente ser grato, da gente ter esperança, da gente viver feliz. É isso que o nosso Pai espera de nós. Que vocês estejam sempre bem e que Jesus esteja no coração de cada um. Graças a Deus.